Bem-vindos à casa de Angélica. Nós estamos vendo o capítulo 13. Ele fala sobre a caridade. E hoje a gente vai ver os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Então, é normal que quando a gente vê alguma catástrofe, alguma coisa que aconteceu e que a mídia noticie, a gente venha realmente a se condoer, a se comover com aquilo e se ponha a ajudar, a fazer a caridade, ir de encontro com o que a gente pode fazer, o que o melhor a gente pode ajudar, que a gente se sensibilize. É natural que isso aconteça e deve realmente acontecer. Por quê? Porque as pessoas realmente precisam de ajuda, precisam que a gente se mobilize, precisa dessa caridade material. Precisa que a gente ajude elas a recompor a vida novamente. Então, é natural que a gente faça isso, que a gente olhe o que a gente tem e que a gente doe. Nós tivemos Brumadinho, Mariana, aqui em São Caetano teve uma enchente e a gente ajudou. O que a gente pôde fazer, cada um do seu jeito, da sua forma, foi e ajudou. E é importante porque assim, a gente também exercita o nosso desapego. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu faço a caridade. E é importante sim que você faça, que você tire as coisas que você não necessite e doe. Por quê? Porque quando você doa as coisas que você tem, se for para uma instituição de caridade, elas vão ajudar as pessoas que precisam e o que tiver a mais, elas vão vender e com isso vão comprar mantimento, vão ajudar a suprir outras necessidades que essas pessoas também têm. Então é importante sim que a gente faça essa caridade material. Quando você pensa, caridade material, isso é um treino para a caridade que Jesus espera da gente. Porque ele espera além disso. E eu peguei na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 886, e Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência com todos. Então, o que seria a benevolência, A bondade, a vontade de fazer o bem, a ação em ajudar, em se pôr disponível e essa entrega de coração, de quando você doa alguma coisa, quando você faz alguma coisa, que você faça com todo sentimento de carinho, de amor, de fraternidade. A segunda é a indulgência com as imperfeições dos outros. E é importante que você entenda que aquela pessoa também tem defeitos, que também tem algumas diferenças, mas que você seja tolerante quanto a isso, que você entenda que aquela pessoa é diferente de você e faça também com todo amor, com todo carinho. E a terceira seria o perdão das ofensas. Parece fácil, quando você fala assim, de você praticar. Não é difícil, mas exige um treino da gente, exige que realmente você esteja disposto a passar por cima disso, de todas essas dificuldades que ainda é pra gente. Porque quando uma pessoa precisa de ajuda,
A primeira atitude nossa deve ser a de realmente querer ajudar, a de realmente querer fazer o melhor que você pode naquela situação que tanto você encontra quanto a pessoa. E eu vou ler um pedacinho aqui, e aqui ele deixa bem claro, né, o que Jesus espera da gente. Ele espera um pouquinho mais do que a caridade material. Ele espera um olhar um pouco mais profundo. E aqui o exemplo que nós temos aqui, ele é bem fácil de entender. E assim, e eu sugiro que vocês leiam o texto, porque eu vou ler só alguns pedaços para a gente comentar. Mas é importante que a gente leia para entender ele todo. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguido de uma jovem que também se veste modestamente? Então, quando ele fala isso, o que ele está querendo nos dizer? Que é uma pessoa modesta, que é uma pessoa simples, mas uma pessoa distinta. E o que ele está pedindo? A postura dela. O que ele está nos falando é qual a sua postura em você ajudar o outro. Como você se porta em relação à ajuda que você está dando? Qual é a sua atitude quando você vai estender a mão? Quando você vê que alguém está precisando de uma ajuda sua? Você vai lá e fala, o que você quer? Está precisando do quê? Como que vai ser? Não. Então, ele está pedindo para a gente ter essa postura de igual, né? De ajudar realmente sem ostentar, sem deixar que a pessoa fique intimidada. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando você vai fazer alguma coisa para alguém. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar ajuda sem constrangimento. Quando ele fala isso, o que ele nos ensina? Que você tem que chegar com toda delicadeza, sem que a pessoa perceba que você está tentando ajudar, sem que ela entenda que você está fazendo uma caridade. Porque muitas vezes a gente chega com uma postura muito agressiva, uma forma de falar muito autoritária, às vezes até pelo tom de voz. Então, quando a gente sabe que a gente é realmente muito assim, tentar diminuir, tentar se acalmar, tentar ter uma outra postura para que a pessoa não se sinta ofendida, para que a pessoa não se sinta desafiada, para que ela não sinta que ela está sendo um peso também. Porque muitas vezes as pessoas fazem disso uma coisa pesada, forte, né? Como quem diz assim, olha, estou te ajudando, eu estou te dando isso aqui, muitas vezes até te dá um presente e fala assim, estou te dando isso aqui, mas vê se cuida direito, tá? Vê se não vai dar para ninguém. Milhões de recomendações. Você está dando? Você está dando. A pessoa usa como quer, faz como quer. Então a gente tem isso, tirar esse peso, essa conotação de que você é superior. Porque na realidade nós estamos aqui todo mundo de igual para igual. E fora isso, quando ele fala assim, com palavras doces, então, fora a caridade material que a pessoa precisa, você também ter uma palavra amiga, uma palavra de esperança, de encorajamento, de cuidado realmente, de carinho. Fazer a caridade não é simplesmente você fazer porque, não, eu ouvia que fora da caridade não existe salvação, então eu tenho que fazer a caridade. Não faça, porque aí não é caridade. Quando você for fazer a caridade, faça realmente com o coração, faça realmente com o sentimento e faça com que a pessoa nem perceba que você está fazendo a caridade. É como se o seu filho, por exemplo, falasse para você assim, ou sua nora, mãe, fica com o menino, com meu filho, né, um pouco tal. E aí você pega e fala, nossa, hoje eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, ia fazer não sei o que, tal, resolver tal coisa. Tudo bem, traz ele aí.
Não, né, gente? Vamos, mesmo que você tenha milhões de coisas para fazer. Então eu vou falar, não, filho, traz ele, traz sim, né? A gente fica com ele. Que hora que você vai me trazer? Ah, eu vou te trazer tal hora. Ah, tudo bem. Desliga, faz rapidinho as coisas que você tem que fazer mais urgente, mas aproveita aquele momento, curte aquele instante, faça daquilo uma coisa muito boa. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem a eternidade, que toda hora isso vai acontecer. E não, de uma hora para outra pode você não ter mais. Você não está mais ali com a pessoa. Então, a gente tem que parar e realmente valorizar esses momentos. O momento de que você pode ajudar. Quando uma pessoa te liga e você está até a tampa de coisa. Você está ocupada? Não, não estou. E escuta a pessoa, conversa, brinca. Você sabe que uma pessoa está precisando de uma ajuda, por exemplo. Um pai de família perdeu o emprego. Você falar... Não é problema meu. Não, é sim. Nós estamos todos juntos aqui nessa vida. Então, compre uma cesta básica, ligue para a pessoa e fale assim, olha, o meu marido ganhou uma cesta e eu peguei algumas coisas que eu precisava, mas tem muita coisa que eu não preciso. Você quer? E aí você dá, leva para a pessoa. Se a pessoa também falar, não, não quero, você aceita numa boa, porque também é um direito dela. E você tem que entender que cada um está num momento. Então, ok, a pessoa não quer, tudo bem, não tem problema. Dali, seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Então, além dessa pessoa ir levar o que a pessoa precisa materialmente, fazer com que aquilo seja leve, com que aquilo seja uma tarde gostosa, né? Uma coisa harmoniosa, ela ainda vai tranquilizar o pai, que provavelmente está preocupado com a família. Então, o que essa pessoa está fazendo? Muito mais do que a caridade material. E é isso que Deus, que Jesus espera da gente. Que a gente realmente faça a caridade com prazer, com o coração, com o sentimento. E por quê? Porque a gente tem que entender que muitas vezes você está numa situação melhor nesse momento que a outra pessoa. Mas não significa que depois você não possa estar nessa situação e a outra pessoa é que vai te ajudar. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Então, quando ele passa isso para a gente, ele diz o quê? Que nós todos somos iguais. Que não existe diferença, que hoje talvez você saiba mais, você tenha mais, mas não significa que amanhã você não possa estar precisando de uma ajuda, de um conforto. Muitas vezes você não precisa da ajuda material, mas você precisa de uma ajuda, de um amigo, de um sorriso, de um oi, de um tudo bem com você? Como que você está hoje? Nossa, faz tempo que eu não te vejo. Eu estava com saudades. Como tem passado? Tudo isso, gente, faz parte da caridade. E muitas vezes a gente trabalha numa casa espírita e dá o passe, por exemplo. Então a gente pensa assim, estou fazendo a caridade. Sou eu que dou o passe para as pessoas. Mal sabemos nós que assim que entramos para cá, nós somos tratados para a gente poder estar lá dando passe na outra pessoa. Então, a primeira pessoa a receber a caridade somos nós, quando entramos aqui. Então, o que nós somos melhor que alguém? O que nós somos mais que alguém? Você tem mais informação? Você tem mais dinheiro? Você tem uma posição? Não importa. Mas nós também temos que ter o discernimento de observar a nossa volta, que é isso que ele pede para a gente. Quando você vê uma pessoa que está triste, você tem que pensar assim, se eu estivesse triste, o que eu gostaria que fizesse? O que eu gostaria que falasse para mim? Então, chegue nessa pessoa e faça isso. Você gostaria de um carinho? Você gostaria de uma palavra amiga? Você gostaria de saber que aquela pessoa está ali?
Então fale, olha, pode contar comigo, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. O que você precisar, conte comigo. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque é como se você está com uma dor, você vai no médico, ele te dá uma receita, você vai na farmácia. Quando você chega na farmácia, o que você quer que aquela pessoa faça para você? O melhor, né? Que ela sinta a sua dor, que ela entenda que você está sentindo dor, então ela vai olhar o remédio, vai pegar certinho, vai te dar com todo o amor, com todo o carinho. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o melhor, o seu melhor. Então, é isso que Jesus espera da gente, que a gente faça o nosso melhor. Porque quando a gente está passando por uma dificuldade, é isso que a gente espera, o melhor. O que a gente quer? Que a outra pessoa se coloque no lugar da gente. Então, vamos fazer isso também. Por que se faz acompanhar a filha adolescente? Quando ele fala isso pra gente, por que ela vai com a filha? Porque é obrigação nossa, nós ensinarmos os nossos filhos a ser uma boa pessoa. Por quê? Porque quando você sai na rua, o que você espera encontrar? Você espera encontrar boas pessoas. Então, como você vai encontrar boas pessoas se você não é uma boa pessoa? Se você não dá o exemplo para o seu filho de ser uma boa pessoa? Se você não ensina para ele a ser solidário? Se você não ensina a dividir? Se quando você pega aquelas sacolinhas de fim de ano, você fala assim, vou comprar uma roupinha qualquer, nem conheço a criança. Esse sapatinho aqui, vou pegar esse que é mais barato. O que você está passando? Qual a caridade que você está fazendo? Então não, vá, escolha o melhor presente, como se você estivesse comprando por um filho seu, como se você estivesse comprando por um neto seu. Preste atenção nos pequenos detalhes, porque a gente ensina um filho também com o nosso exemplo, com o que a gente fala e com o que a gente explica. Se ele vai seguir ou não, você pode ter certeza, lá na frente, em algum momento na vida dele, aquilo vai ser importante para ele. Que podeis dar, minha filha, se nada tens de teu? Quando ele fala assim, ele está dizendo que ensine o seu filho a conquistar alguma coisa que seja dele. Porque é muito mais fácil a gente falar, fica com isso. Não, pega aqui. E não explicar, não ensinar e não mostrar como se deve fazer. Então a gente tem que também ter isso em mente. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam boas pessoas, né? É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha a praticar as virtudes ensinada pelo Cristo. É espírita? Que importa? Então, muitas vezes, a gente está numa religião e acha que a nossa religião é a melhor. E para nós é realmente. Só que não é para os nossos, muitas vezes. Mas isso não importa. Não importa se ele for uma pessoa direita, se ele for uma pessoa de boa índole, se você formou uma boa pessoa. Se ele realmente, quando vai para a escola, ele vê o amiguinho olhando o lanche dele e ele divide o lanche com um amigo. É isso que importa. É quem é essa pessoa. Quem nós somos é o que é importante. E aqui ele fala assim, olha, que nós não temos que esperar a aprovação de ninguém, a não ser a aprovação de Deus e da nossa própria consciência. Então, o que nós temos que aprender? Aprender que a caridade não é só dar, não é só abrir o nosso guarda-roupa, porque quando você olha lá, você pensa assim, bom, vou fazer a caridade. Qual é a caridade que você está fazendo? Você abre o seu guarda-roupa e pega as roupas que você gosta para doar? Não, né?
vou falar por mim. Geralmente são as roupas que você não usa mais, que você não quer mais. E por que você está fazendo aquilo? É uma das perguntas que a gente deve fazer. É porque eu quero mostrar que eu sou boa? Até pra gente mesmo, tô fazendo a caridade? Então vamos parar e pensar. Eu tô doando porque eu sei que a pessoa precisa? Ou é porque eu preciso de espaço na minha casa? Porque eu preciso de espaço no meu guarda-roupa? Então a gente tem que analisar isso e trabalhar na gente nosso apego. Porque nós ainda somos muito apegados. Então olhar no seu guarda-roupa e ver, poxa, eu tenho 2 vestidos parecidos, eu vou dar um, tá quase novo, mas vai servir para alguém. Tenho 2 sapatos, eu vou dar esse daqui que tá bom. Então, o que ele nos pede aqui, que Kardec nos ensina e Jesus nos mostrou, é que a gente realmente observe a nossa volta. Porque muitas vezes a pessoa está do nosso lado. Às vezes o seu marido, o seu filho não dorme direito, tá nervoso e tudo. E você fala, não quero nem saber, é do serviço dele, o problema é dele. Não é. Não custa nada a gente perguntar, tá tudo bem? Como que você está? Está precisando de alguma coisa? Porque só o fato da pessoa desabafar, falar, já vai melhorar, já vai ajudar. Então, muitas vezes a gente vê uma vizinha que, nossa, faz tempo que eu não vejo ela, não saiu mais. Faça um bolo, leva lá para ela. Olha, eu fiz um bolo, vim te trazer um pedaço. Se ela não quiser, tudo bem também. A gente tem que aprender que a gente faz a nossa parte. Depende da outra pessoa também querer essa nossa ajuda. E a caridade, ela é importante materialmente, nós temos que continuar fazendo, porque tem muita gente precisando, principalmente agora, nesses tempos que nós estamos, né? Tem muita gente precisando de coisas materiais, mas junto com isso, vamos também dar um sorriso, dar uma palavra de consolo, dar esperança, fazer com carinho, fazer com amor, olhar nos olhos das pessoas que você está falando, perguntar como a pessoa está e ouvir o que ela está falando, porque muitas vezes a pessoa te pergunta, você vai falar, ela já foi embora. Muitas vezes você pergunta, a pessoa está falando, no meio da história ela começa a contar outra história e você fica naquilo. Não querer saber também só por saber da fofoca, e sim saber e muitas vezes você nem precisa falar nada. Só o fato de você ouvir a pessoa já ajuda muito, já contribui muito. Então o que ele nos pede? Ele nos pede, além da caridade material, além disso, o nosso olhar de amor, o nosso olhar de carinho, o nosso olhar de respeito, o nosso olhar de compaixão, a nossa ternura, a nossa vontade de falar para a pessoa assim, olha, precisar, eu estou aqui. A hora que você precisar, me procure, pode falar. Conte comigo. Precisou? Estou aqui. E nós temos que fazer como fez o Simeão Cirineu, que foi aquele que carregou a cruz de Jesus para ajudar ele. Nós não precisamos tirar a cruz de ninguém. Basta a gente estar do lado, dando apoio, dando uma palavra de conforto, dizendo eu te amo, eu tô aqui, se precisar de mim, conte comigo. E muitas vezes a gente não faz isso por medo que a pessoa peça alguma coisa e a gente ter que fazer. E se acontecer isso e for uma coisa que a gente não possa, simplesmente fale, me desculpa, dessa vez eu não posso te ajudar. Mas desde que a pessoa saiba que você está ali se ela precisar. Isso é o infortúnio oculto. É isso que Jesus vem nos chamar a atenção. Para a gente olhar à nossa volta e nos pôr disposto a ajudar.
Que a gente seja, na vida das pessoas, um flash. Porque a gente ainda não tem luz. Mas a gente tem alguns flashes de bondade. Então, que a gente faça essa bondade se expandir. E é isso. Boa noite.